Olá, tudo bem com você? Nós vamos hoje estudar ou fazer uma revisão de Romanos 7, 8 e 9. Nós vimos na última aula sobre Romanos 6 que após Paulo dizer que em Romanos 3:10 está todo mundo perdido, todos pecaram em Romanos 3:23, em Romanos 3:19, ele diz que está todo mundo culpado perante Deus, ninguém pode abrir a boca na presença de Deus. Ele diz em Romanos 3, 4 e 5 que a salvação é um ato de Deus a favor do homem, independentemente das obras do homem. E para tanto nós vamos ler Romanos 3, verso 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A Bíblia é clara, a salvação é um ato de Deus. Em Romanos 4, verso 6, só revisando, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Romanos 5, 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E no caso, Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 3, 4 e 5, Paulo diz que está todo mundo perdido e a salvação é unicamente pela graça através da fé. Em Romanos 6, para não dar a entender que a graça de Deus ela é uma autorização para você cair na gandaia, ir para o pecado, fazer o que você quiser. Então agora, Paulo em Romanos 6, 13, 14 e 15 diz assim, o 14 e o 15 é suficiente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Ou seja, o pecado não pode mais matar você no lago de fogo. Ele não tem poder de fogo contra você. Porque Cristo pagou a culpa que a lei cobrava do pecador. E daí, no verso 15, ele pergunta: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Então, Romanos 6 é uma orientação dizendo o seguinte: olha, vocês já morreram na cruz com Cristo. Vocês foram salvos de graça. Então agora vocês vão dar no caminho da justiça, aproar para a justiça. Porque se vocês não se aproarem para a justiça, o lado correto, e continuarem deliberadamente indo para o caminho do pecado, optando pelo pecado, ele vai terminar em Romanos 6, 23, dizendo: porque o salário do pecado, dessa conduta, é a morte. Mas se você buscar a Deus, buscar a Cristo em oração, em confissão, o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Muito bem. Então em Romanos 6 Paulo diz o seguinte: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sem da graça? De modo nenhum. Agora o Romanos 6, no 19, tem um negócio bem interessante. Olha só que interessante. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E o que Paulo está dizendo? Olha, vocês eram um bando de perdidos que fazem um monte de coisa errada. Agora que vocês estão em Cristo, vão para o caminho certo. Mas em Romanos 7, qual que é o teor? Vocês não conseguem fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. É interessante, né? Então aqui, do 1 até mais ou menos o 14, ele vai dizer que a lei, de novo ele faz uma repetição, que a lei está condenando o pecador. Que no Antigo Testamento, do Monte Sinai ao Monte Calvário, era obrigatório a obediência como salvação. Por isso que tinha um cordeiro que morria no lugar do pecador, que era um paliativo.
Então a lei dos 10 mandamentos não dava justiça, não dava salvação, porque o cara era um transgressor dessa mesma lei. O sangue de bodes, touros e carneiros e cabritos e ovelhas não tira o pecado de ninguém. Então está todo mundo perdido. Aí vem Cristo no Calvário e salva todo mundo. Então aí no Romanos 7,14, ele fala assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. João 8,34, Cristo fala, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O pecado não é uma opção que você faz quando você peca. O pecado é uma servidão ao poder do pecado maior, da iniquidade. É isso que está dizendo, a lei espiritual. Por que a lei é espiritual? Porque no Novo Testamento, a lei, quem escreve é o Espírito Santo no coração e na mente. Eu só tenho acesso à lei, à verdadeira lei de Deus, em espírito e em verdade, através do Espírito Santo. Eu não tenho a tábua de pedra, ela me mata. E outra coisa, não tenho opção de obedecer a tábua as tábuas de pedra. Quando Cristo fala, a lei diz, não matarás, ele fala, quem odeia já é assassino. E a minha natureza pecaminosa, ele fala aqui, eu sou a minha carne, ou eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, não me permite obedecer. E no 7,15 ele fala, porque nem mesmo compreendo eu o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Numa tradução paralela a essa, eu gosto, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, o que acontece? Ele vai chegar na conclusão que, no verso 17, ele diz, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, na minha mente, na minha cabeça, certo? Aqui no verso 25, ele quer dizer o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, o que ele fala? No meu cognitivo, na minha mente, eu quero ser fiel. A minha opção é ser puro. A minha opção é não pecar. Mas existe uma força dentro de mim, o pecado que habita em mim, no verso 17, é que me obriga a pecar, que é o mesmo pecado de Gálatas 5,17, os frutos da carne, ok? Então o homem, ele tem uma natureza pecaminosa que o obriga a pecar. Essa natureza pecaminosa está em Romanos 8, no verso 7, que diz assim, porque por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então veja, a natureza pecaminosa da gente, seja de qualquer pessoa, ela tem um pendor contra a lei de Deus dos 10 mandamentos. Quando diz lá, não matarás, ali é para dizer, você não pode matar, não pode bater, não pode ter raiva, não pode falar mal, nem ser maledicente. E se o sujeito for teu inimigo, você tem que orar por ele, fazer o bem a ele, falar bem dele e também perdoá-lo. Tudo isso. Não matarás. O pendor da carne é justamente o contrário. Eu quero matar, bater e quero que se dê mal. E ainda, se o cara conhece a Bíblia, ele quer estar em cima, lá na muralha da Nova Jerusalém, depois do milênio, sentado numa cadeira confortável lá em cima, vendo os inimigos dele queimarem. Tá lá meu inimigo, outro inimigo. O cara tem prazer na morte do inimigo. Um cara desse não tem, gente, não está convertido. Ele não tem o Espírito Santo. Você tem o fato de você ter um coração perdoador, quer dizer que não está mais na carne. Agora Deus mora em você através do Espírito Santo. E um ponto interessante em Romanos 7, ele diz o seguinte, o verso 22, 21, deixa eu ver aqui, o verso 7 e 20.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu quero obedecer, mas eu não faço. Eu não quero pecar, mas eu peco. Então não sou eu aqui, é o pecado que habita em mim. Verso 21. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ó, a lei do pecado. Eu sou escravo do pecado. Existe uma lei que me obriga a pecar, natureza pecaminosa. É essa que Jesus não tem. Continuando, verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, governando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo fala assim, você não consegue obedecer, mesmo que você queira, você não obedece. Mas tem diferença entre você obedecer a Deus mentalmente e cair em tentação, às vezes aproado para a cruz, do que aproado para o pecado. Em Romanos 6 diz que você não pode ter essa conduta, você tem que ser uma conduta notoriamente de fazer o que é correto. Então agora, em Romanos 7:24 diz assim, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que é o corpo dessa morte? Alguns teólogos dizem o seguinte, quando uma pessoa, os romanos usavam a cruz para matar as pessoas, era a cruz. A cruz que é uma estaca e o cara era pregado com os braços ali abertos, formando uma cruz. E tinha, claro, uma travessa horizontal ali atrás dele. Assim era a cruz. A gente pensa que a cruz de Cristo, como diz os desenhos aí nos filmes, e você fala, é um negócio trabalhado em serraria, é um negócio muito bem feito, apainado. Não, não é assim, eram coisas absurdas, coisas feitas a facão e machado, algo muito cruel. Então o que é o corpo dessa morte? Digamos que tem 300 pessoas para matarem crucificadas, e tem pouco tempo. E a cruz não matava no dia, ela demorava vários dias para morrer. Foi notória a morte de Cristo, que ele morreu apenas 6 horas de crucificação, das 9 da manhã às 3 da tarde, porque já estava morto. Os outros 2 caras tiveram que ser quebradas as pernas para eles não respirarem e eles morreram, os 2 ladrões ali. Então o que acontece? Tinha 100 cruzes e 300 prisioneiros, então os primeiros 100 vão lá. Aí eles vão morrendo, os primeiros 100, morreram, então tem 100 cadáveres no chão. Depois eles pegam mais outros 100 e colocam na cruz para morrer a segunda leva, mas tem mais 100 presos ainda. O que eles fazem com os últimos 100 restantes? Eles amarram em cada um deles um cadáver que tinha morrido na primeira leva da cruz. Então o cara ficava abraçado com um cadáver. Então ele morria de sede, de fome e de infecção pela putrefação de um cadáver amarrado a ele. Paulo usa essa ilustração, o corpo desta morte, dizendo o seguinte, eu morri na cruz com Cristo, ele fala. Eu morri na cruz com Cristo. Romanos 6:6. Então o velho homem está morto, mas eu estou amarrado nele. Eu sou uma nova criatura, nascida do Espírito Santo. Então aqui dentro do meu coração, depois de convertido, no seu também, tem 2 naturezas. Antes só tinha uma. E uma só não tem conflito. Agora, onde tem 2 tem conflito. Segundo Pedro 1, verso 4, através das promessas de salvação de graça, é que nós ficamos participantes da natureza divina. Então, aí o que acontece? Essa pessoa, né, que estava amarrada ali, ela não tinha o que fazer. Ela ia morrer. Ela não podia se desvencilhar dela. Então é o seguinte, irmãos, até o dia da volta de Cristo nós iremos ter conosco a natureza pecaminosa. E nós não seremos perfeitos aqui na terra. Então aí, o que Paulo fala diante dessa realidade? Que nós temos um cadáver morando dentro da gente. Que cadáver? Que morreu na cruz, o homem do pecado. Então aí, verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E então agora ele vai para o capítulo 8, olha, eu
quero obedecer, quero fazer o que eu mandei vocês fazerem em Romanos 6, mas eu não compreendo, porque tem um cara morto aqui dentro. É o Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem um cara morto na cruz ali, crucificado. Agora vem o capítulo 8, verso 1, que vai dizer o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que apesar do cara ele está amarrado com ele próprio, com o velho homem dentro dele, sendo cheio de mesquinharia, de pecados, e esse sujeito, você vai com você onde você vai, você não pode deixar você fora de você. Eu quero dizer, a natureza pecaminosa vai junto com a natureza divina, então você vai aonde você vai, você está sempre com você, o velho e o novo homem. Então esse sujeito, apesar de você ser assim, pelo sangue de Cristo, que lá no Santo dos Santos consegue expiar todo o pecado e salvar você totalmente, Hebreus 7:25, e te dar eterna redenção, Hebreus 9:12, o sangue de Cristo que foi comprado e é suficiente para salvar você, sem que você tenha que coloque um centavo no altar. Então você não está condenado em Cristo Jesus. O pecado foi desfeito. 1 João diz assim, 3. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O corpo do pecado tem que ser desfeito. Pelo sangue de Cristo ele é desfeito. Agora o verso 2 de Romanos 8 é muito importante, fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou de duas coisas, da lei do pecado e da morte. Opa! Lembra da promessa de João 14, João 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. João 3, versos 3 e 5, aquele que nascer da água e do Espírito que vai entrar no reino de Deus. 2 Coríntios 5, verso 14 a 17, Cristo morreu por todos e quem está em Cristo tem uma nova criatura, o Espírito Santo entrou. Jeremias 31, 33, eu vou escrever a lei aqui na mente, no coração. Ezequiel 36, 25, Tito 3, 5, restaurados, transformados, regenerados pelo Espírito Santo, sem obras. Tito 3, 5 deixa claro que o Espírito Santo entra em você sem que você tenha que fazer nada. Crendo em Cristo, vem a justiça de Cristo imputada e comunicada. E no Romanos 8, 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida, que é a promessa do Espírito Santo, do batismo, do novo nascimento, te livrou de duas coisas: da morte no lago de fogo, e te livrou do quê? Da lei do pecado. Que lei do pecado que é essa? A de Romanos 7, que ele vê aqui a seguinte situação. Quando ele fala lá no verso 15, ok? No verso 15, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então o que ele vê dentro dele? Ele vê, no verso 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a lei da minha mente, essa lei da minha mente com o poder mental, cognitivo, consciente, e é a lei que Deus escreveu aqui dentro, essa lei, ela que está guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do quê? Da lei do pecado que está nos meus membros. E se você analisar, veja bem, ele vê nos membros ele uma outra lei que guerreia contra a lei da mente e que faz prisioneiro dele da lei do pecado. Essa lei é o pecado que habita nele, ou seja, tem uma lei de cada um de nós que nos obriga a pecar sem Cristo, sem Espírito Santo. Romanos 8, 7 nós lemos já, o pendor da carne é inimizade contra Deus, não é sujeito à lei de Deus. Nós gostamos mais de fofocar da vida alheia do que orarmos pela vida alheia. Por isso tem programas de televisão,
revistas, de fofoca. Isso é pecado. Os maldizentes não entrarão no reino de Deus, irmãos. Está em 1 Coríntios 6, 9 em diante. Tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai te deixar você, de que jeito? Livre da morte eterna e livre da lei do pecado, que é aquela força que faz você parar de pecar. É o novo nascimento, é um milagre. Em Isaías 26, 12. O Espírito Santo habita em você e Deus faz as obras em você. O que você vai fazer é Deus que opera, o querer e o efetuar. Efésios 2, 10. Fomos feitos por Deus para fazer boas obras. Isso está com quem? Está com Ele, pelo Espírito Santo, à mercê dele, desde que eu mantenha comunhão com a videira, buscando, vigiando, perseverando na oração, fazendo o que mandou fazer, orar sem cessar, orando todo o tempo no Espírito, levando cativo todo pensamento a Cristo. Essas são as orientações de Deus. Vamos fazer isto. Agora, no verso 8, então, o que ele fala no verso 9 de Romanos 8? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, é sinal que não tem Cristo. Porque aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foi revestido. Tem Galatas 3, acho que o 26 e o 27. Lá em Colossenses 1, 26 e 27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Galatas 4 diz assim, eu sofro dores de parto de novo, até que Cristo seja gerado em vós. Então há uma transformação que o Espírito Santo provoca na pessoa. E essa é a obediência da fé. Mas isso não é um meio de salvação. O meio de salvação é a cruz, é o sangue. Recebe a bênção do Espírito quem crê nesse sangue. E continuando agora para Romanos, no caso de Romanos 8 aqui, ele vai falar um pouco da promessa e vai falar o seguinte, que os sofrimentos desta vida não são nada perante que um dia vai acontecer. E o Espírito Santo é que vai orar por você, porque ele vai te informar uma triste notícia para você, 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Querido, você nem sabe orar de forma conveniente. Nem orar você sabe. Você pode ser um pastor de 60 anos de ministério. Você não sabe falar com Deus de forma conveniente. Com o Pai, quem fala por você? O Espírito Santo. É o que está escrito. Por isso ele te ajuda. Ele vai transformar, mas o sangue do Senhor, o sangue de Cristo, ele é suficiente para pagar todo o pecado do ser humano. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 9 agora, Romanos 9, 10 e 11, vai entrar o povo de Israel na história. Quem é o povo de Israel? Vamos ver? Diz o seguinte, Romanos 9, 1 em diante, fala assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Quem fala é Paulo. O que eu vou falar vai ser a verdade. Ele não pode jurar por Deus, mas pode dizer que Deus está testemunhando, que ele está dizendo a verdade. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, por causa que os judeus não se converteram a Cristo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que ele quer dizer aqui? Eu estou disposto a morrer para que todo judeu aceite Cristo. Verso 4. São israelitas. Claro, os judeus de Jerusalém são israelitas. Pertence-lhes a adoção, quando? Com Abraão. E também a glória. As alianças são feitas com quem? Com Israel, tanto a primeira quanto a segunda, o Antigo e o Novo Testamento, a legislação, as leis, o culto, que é do santuário, e as promessas feitas a Abraão, da vida eterna e da herança eterna.
Tudo isso pertence a Israel. Deles são os patriarcas, Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Adão, Enoque, Sete, Abel, todos do mesmo povo. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Olha, até Jesus é judeu, até Deus é judeu, assim que ele quer dizer. Verso 6. Bom, se judeu é tudo isso, e rejeitou Cristo e naufragou, e nessa época aqui Jerusalém não tinha sido destruída ainda, tá? O ano 70 não tinha chegado. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, ou seja, Israel rejeitou Cristo. Em Mateus 21, 43, tem uma notificação que Cristo faz a Israel, a Judá, e diz o seguinte: o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação. Isso aconteceu, ano 34, depois que Estevão foi apedrejado. Aí ele fala, o povo, a nação de Israel não cumpriu o plano de Deus e não aceitou. Deus falhou? Não. Ele fala, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Ou seja, quem é de fato descendente de Abraão segundo Deus? Aqueles que acreditaram na promessa que Deus gratuitamente, pelo sangue do Cordeiro, no Antigo Testamento, daria salvação para eles. Galatas 3, 7, 9. Todos os que são da fé são descendentes de Abraão. Então, Deus não tem dois povos nesse mundo. Lembra lá em Galatas 3, 15 e 16, que fala que é o teu descendente que é Cristo. Não é um descendente, Cristo e Moisés, ou Moisés e Abraão, não são dois. É apenas um povo. E esse povo é o povo da fé em Cristo. Povo da fé de Abraão até o Calvário, naquele Messias que viria para morrer pelo pecador, e o povo da fé que veio depois do Monte Calvário, que crê que o Messias já veio. É mais fácil para nós, eu acho que em alguns momentos. Está tudo pronto, tudo escrito. Para eles foi muito mais difícil crer nesse Messias. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai voltar e dizer o seguinte, no verso 14 em diante, e terminando com essa parte, depois ele vai dizer lá na frente que todo Israel será salvo. Tá? Todo Israel será salvo, em Romanos 11, verso 26, assim. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quem que é o povo de Israel? O que foi falado em Romanos 9, verso 8. Não são os filhos da carne, são os filhos da promessa. Porque a igreja de Cristo será salva. E agora no verso 14, o que Deus vai falar aqui? Que diremos, pois? E nesse contexto aqui, é bom que eu tenha que falar isso, terminando essa parte, que a salvação aqui, ela é de graça. Para o romano, para o Gálatas, para o Colossense, para o Tessalonicense, para o Filipense, para o hebreu, para o povo de Judá, para o árabe, para o brasileiro, para o americano, para o argentino, para o etíope, o australiano e o neozelandês. Todo mundo, sem nenhuma exceção. Deus decidiu salvar pela fé no sangue de Cristo. Aquilo que ele decidiu lá no conselho de Deus com Deus, no conselho eterno. Então, o sistema de salvação de Deus é a misericórdia e a graça, onde Cristo morre no lugar do pecador. Então,
até ele vem discutindo, ele fala em Gálatas, no caso aqui, em Gálatas 1, 2, 3, 4, 5, vai falando sobre lei e graça. Em Romanos falou sobre lei e graça e obediência. Mas no final das contas, irmãos, está em 2 Pedro 3, 15 lá, tende por salvação a longanimidade de Deus. Tende por salvação a misericórdia, a graça de Deus. Então aí, depois de falar que a salvação é pela graça, mediante a fé, sem obras, ele diz que depois do batismo o cara tem que andar pelo caminho do bem, mas ele não consegue fazer sozinho o caminho do bem, tem que ter o Espírito Santo para ajudá-lo na fraqueza dele, mas essa ajuda, esse novo nascimento não é para salvação, é para cumprir-se a vontade do Pai na sua vida, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória a Deus. Então a função da obediência de uma vida transformada é honra e glória de Deus, só isto. Nada além, ela não usa, não é uma moeda de troca com Deus, nem a da obra da carne, nem a obra do Espírito. O único meio de salvação é o sangue de Cristo, pela fé. Quem crê já está salvo. O Espírito vem e te convence da obediência. E nesse caso, então, verso 14 diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, porque ele escolhe um e escolhe outro, ou escolheu todo mundo para a salvação? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Verso 16. Então Deus fala assim: olha, isso aqui para mim é fantástico. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Romanos 11, 32 diz o seguinte: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos os que creem. Irmãos, que bonito! Deus decidiu salvar em Cristo quem tiver fé nele. E as obras, elas não são um meio de salvação. Então, por isso que existe o descanso em Cristo. E Hebreus 4 diz assim: resta um descanso para o povo de Deus. E é o sábado em Cristo, o sinal da santificação, o sinal do Espírito. Quem é que recebe o Espírito? Quem aceitou que está salvo sem obras. Que o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Porque lá no Santo dos Santos, o Senhor Jesus consegue te salvar totalmente e eternamente. Por isso eu vou terminar só lendo alguns versos para deixar na sua cabeça. Romanos 11, 6, e diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Efésios 2, 8 diz, e 9. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o que define a salvação é Romanos 9, 16. Eu quero ser salvo. Não adianta nada. Estou correndo para ser salvo. Não adianta nada. Estou tentando obedecer para ser salvo. Não adianta nada. Nada adianta. Só uma coisa que o Pai aceita: a decisão de misericórdia, de amor, de compaixão e o sangue derramado na cruz. Somente isto é o que o Pai aceita. Por isso, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo, tu e a tua casa. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Por isto, fica contigo a mensagem de João capítulo 6, no verso 6:40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus te abençoe. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, dá-nos o entendimento que a salvação é um dom de Deus gratuito e que nós entendamos que as nossas obras são resultado do Espírito Santo na nossa vida e que nós estejamos prontos e sensíveis a ouvir o Espírito. Como diz em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós estejamos com os ouvidos abertos às suas orientações,
aos teus caminhos. Que o Senhor nos conduza nesse caminho aqui no mundo de pecado. Que o Senhor abençoe o nosso país e o mundo inteiro. E mais uma vez eu vou orar agora por cada homem, mulher e criança deste mundo. Não importa a idade, o credo, seja muçulmano, seja budista, confucionista, de qualquer religião, Deus, de qualquer país. Eu peço que o Espírito Santo converse delicadamente, de forma oportuna, de forma poderosa, sensível, mas eficiente, e que todos sejam convidados para a salvação. Que eles todos tenham o coração sensibilizado. Abençoa a tua igreja e dá-nos a chuva serôdia do Espírito também, para cumprirmos a tua missão de evangelizar esse planeta todo. Fica conosco e, Senhor Espírito Santo, traduz a nossa oração, porque nós queremos ser salvos. Liberta-nos do poder da culpa e da presença do pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.